Flamengo encaminha o retorno do meia Lucas Paquetá, Corinthians contrata mais 2 reforços para a sequência da temporada e o Santos negocia com o atacante Michael. Vamos conferir mais um super giro pelas principais transferências e especulações do mercado da bola de 2026. Se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like que vai ajudar bastante. O Botafogo da Paraíba anunciou a contratação do experiente Meia Nenê, de 44 anos, como o grande reforço prometido pela SAF do clube. O veterano, que estava no Juventude, onde disputou a Série A em 2025, assinou contrato de 1 ano, com possibilidade de extensão dependendo de metas, e será o novo camisa 10 do Belo. A negociação foi oficializada na última sexta-feira, após o jogador recusar propostas de renovação do clube gaúcho. O Genoa da Itália acertou a contratação do goleiro Bento, que estava no Al Nassr da Arábia Saudita. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o brasileiro chega por empréstimo, com opção de compra fixada em cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 56 milhões de reais. Bento priorizou a Itália, onde sonha jogar desde os tempos de Atlético, em meio a propostas do West Ham e Grêmio, visando mais minutos em campo e visibilidade para brigar por vaga na seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. O Fortaleza acertou a contratação do zagueiro Luan Freitas, que atuou pelo Juventude em 2025. O jogador de 24 anos pertencia ao Fluminense e vai assinar em definitivo por 2 anos com o clube cearense. Luan Freitas é cria de Xerém e se destacou pelo Paysandu no primeiro semestre do ano passado, antes de chegar ao Juventude. Pelo clube gaúcho, ele fez 14 partidas e terminou a temporada se destacando, apesar do rebaixamento. O Fluminense manterá um percentual dos direitos econômicos do atleta. O Ceará está perto de acertar com o meia-atacante Mateuzinho, que estava no Sport e pertence ao Santa Clara de Portugal. A negociação está encaminhada, com o jogador chegando por empréstimo com compensação financeira e opção de compra ao término do vínculo. Aos 27 anos, Mateuzinho acionou o Sport na justiça por atrasos salariais, direitos de imagem e FGTS não recolhidos, o que acelerou sua saída antecipada do clube pernambucano. O Vozão venceu a concorrência do Fortaleza, que também demonstrou interesse no jogador. O Mirassol encaminhou a contratação do zagueiro Rodrigues, que estava no San Jose Earthquakes dos Estados Unidos. Revelado pelo ABC, o defensor de 28 anos estava livre no mercado após deixar o clube norte-americano e deve ser anunciado em breve. Rodrigues também passou pela base do Cruzeiro e defendeu o Grêmio entre 2019 e 2022, onde viveu altos e baixos. Depois, ele foi para o Earthquakes, se tornando titular absoluto e se destacou pela regularidade. O Atlético Paranaense está negociando o retorno do zagueiro Kaká, que defende o Corinthians. O defensor defendeu o Furacão em 2023, por empréstimo do Tokushima Vortis do Japão, e na época decidiu não exercer o direito de compra. Diante disso, se transferiu para o Corinthians, onde foi comprado por 24 milhões de reais e tem contrato até 2028. Pelo Atlético foram apenas 20 partidas e 2 gols marcados. Já no Corinthians, ele não conseguiu se firmar como titular e sofre muitas críticas da torcida. O Atlético Mineiro tem conversas avançadas para contratar o meia-atacante Lucas Assad, da Universidade de Chile. De acordo com o jornal O Tempo, a negociação avançou, com o clube mineiro oferecendo cerca de 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais pelo jogador, que assinará contrato de 5 anos. Assad tem 22 anos e é considerado uma das grandes promessas do futebol chileno e se destacou na última temporada. Em 2025, o meia-atacante fez 29 partidas, anotou 10 gols e deu 6 assistências. A contratação foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que considera Assad um jogador com grande potencial de crescimento. O Grêmio está negociando a chegada do volante Guido Rodrigues, que está no West Ham da Inglaterra. Aos 31 anos, o argentino tem contrato até o meio do ano e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Diante disso, o clube inglês não dificultará sua saída. O tricolor gaúcho abriu conversas com Guido, mas tem a concorrência de outros clubes da Europa. O meia se destacou pelo Real Betis entre 2019 e 2024 e foi campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. Contudo, está sem espaço no West Ham,
onde é reserva, e na atual temporada fez apenas 7 partidas. O Internacional anunciou a contratação do meio-campista Paulinho Paula, que estava sem clube após deixar o Vasco. O jogador de 29 anos assinou por 2 temporadas com o Colorado, com cláusula de renovação por mais 1 ano em caso de metas atingidas. Paulinho surgiu na base do Fluminense e passou pelo time B do Sporting em Portugal. Depois se destacou pelo Boa Vista e passou pelo Al-Shabaab e Al-Fayha, ambos da Arábia Saudita. Contratado pelo Vasco em meados de 2023, ele ficou marcado por fazer o gol que salvou o clube carioca do rebaixamento naquele ano. Contudo, sofreu grave lesão em 2024, quando fez apenas 4 partidas, e no ano passado perdeu espaço com Diniz. O Internacional também está em tratativas avançadas para contratar o atacante Alejandro, que está no CSKA Moscou, da Rússia. O Colorado recebeu sinal positivo do clube europeu e agora tenta fechar um empréstimo com opção de compra. Alejandro surgiu no Atlético Mineiro, onde teve um bom início e foi vendido para o Red Bull Bragantino. Em 2024, emprestado ao Vitória, o centroavante se tornou o artilheiro do Brasileirão, somando 21 gols e 7 assistências naquela temporada. No início do ano passado foi vendido para o CSKA e ao todo fez somente 2 gols em 26 jogos. As conversas entre as partes estão avançadas e o jogador vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. O Santos demonstrou interesse no atacante Michael, que está sem espaço no Flamengo. As negociações entre as diretorias estão em andamento, com o Peixe priorizando um empréstimo, mas sem descartar uma compra em definitivo, dependendo das condições financeiras. Aos 29 anos, Michael teve uma passagem destacada pelo Flamengo desde 2020, com títulos como Libertadores e Brasileirão, mas terminou a temporada 2025 com poucos minutos em campo e busca novos ares para ganhar mais espaço. No ano passado foram apenas 29 partidas, com 2 gols marcados e 4 assistências. De acordo com o GE, o rubro-negro aceita emprestar o atacante, desde que o clube paulista arque com 100% do salário do jogador. O Corinthians recusou recentemente uma oferta milionária pelo atacante Yuri Alberto. A Lazio da Itália ofereceu 22 milhões de euros pelo jogador de 24 anos, cerca de 140 milhões de reais. Contudo, o Timão, que tem apenas 50% dos direitos do atleta, considerou a oferta abaixo do desejado. O Zenit da Rússia detém 40% dos direitos e o empresário do atacante os outros 10% restantes. O Corinthians chegou a fazer uma contraproposta para a Lazio, pedindo os 22 milhões de euros pelos 50% a que tem direito, e o clube italiano teria que negociar com as outras partes a compra dos 60%. Contratado em 2022, Yuri Alberto se tornou peça fundamental da equipe paulista. Por outro lado, o Corinthians acertou a contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, que estava livre no mercado após o término de seu contrato com o Peñarol. As negociações avançaram rapidamente nos últimos dias, com um acordo verbal já estabelecido para um vínculo de 4 temporadas, sem custos de transferência envolvidos. Pedro Milans tem 23 anos e despontou no futebol uruguaio com passagens pelas categorias de base da seleção e se consolidou como titular absoluto no Peñarol. Na última temporada foram 42 jogos e 2 assistências. Versátil, o jogador pode atuar tanto na lateral direita quanto em outras posições defensivas e ofensivas. O Corinthians também acertou o retorno do meia Matheus Pereira, que pertence ao Fortaleza. O jogador de 27 anos chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao término do período. Matheus Pereira surgiu como promessa no Corinthians, mas recebeu apenas 2 oportunidades no time principal. Em 2016 foi para a Juventus e foi emprestado para Empoli, Bordeaux, Paraná e Dijon. Entre 2019 e 2022, defendeu o time B do Barcelona, onde fez 55 jogos e marcou 5 gols. Em seguida se destacou pelo Eibar, também da Espanha, até chegar no Fortaleza no meio do ano passado. Pelo Leão foram 2 gols e 3 assistências em 20 partidas. O Palmeiras tem interesse no zagueiro Igor Júlio, que está no West Ham da Inglaterra. O Alviverde fez uma consulta pelo jogador para entender sua situação e condições de um possível negócio. Igor Júlio está com 27 anos e pertence ao Brighton, também da Inglaterra. O brasileiro está sem espaço no West Ham na atual temporada, com apenas 4 jogos até o momento. Revelado pelo Red Bull Brasil, o zagueiro passou por Red Bull Salzburg, Liefering, Wolfsberger e Austria Wien,
todos da Áustria. Depois, Igor se destacou por Spal e Fiorentina na Itália, antes de ir para o futebol inglês. O Botafogo acertou a contratação do lateral esquerdo Joan Hernandes, que pertence ao Milionários da Colômbia. O acordo é por empréstimo de uma temporada, com opção de compra, e o jogador inicialmente integrará o time sub-20, mas com projeção para ganhar espaço no elenco profissional. Hernandes tem apenas 19 anos e é considerado uma promessa do futebol colombiano. Ele foi promovido ao time profissional do Milionários em 2023 e de lá para cá fez ao todo 22 jogos e deu 3 assistências. O lateral também acumula convocações para as seleções de base da Colômbia. O Flamengo está negociando o retorno do meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham. O rubro-negro já acertou as bases contratuais com o jogador de 28 anos e agora precisa chegar a um acordo com o clube inglês. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o clube carioca fez uma oferta de 30 milhões de euros, cerca de 188 milhões de reais, com mais 5 milhões de euros em bônus, podendo chegar a 220 milhões de reais. Paquetá surgiu no Flamengo como uma grande promessa e foi vendido para o Milan em 2019. No meio de 2020 foi para o Lyon, onde se destacou, e acabou sendo comprado pelo West Ham em 2022 por cerca de 60 milhões de euros. O meia está na mira de outros clubes europeus, mas prioriza um retorno para o Flamengo visando a Copa do Mundo. Então, rapaziada, esse foi mais um giro pelo Mercadão da Bola. Deixem nos comentários suas opiniões sobre essas transferências e rumores. Se gostou do vídeo, deixe o seu like aí que é muito importante e siga as redes sociais do canal. Os links estão na descrição. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas notícias. Vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.